Aí. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, antes de iniciar, antes da gente falar sobre yoga propriamente dito, gostaria de iniciar com uma reflexão, sobre esse tempo, né? Sobre essa época que nós vivemos, onde nós nunca tivemos tanto acesso à informação. A gente pode aprender praticamente qualquer coisa em muito pouco tempo. Mas com isso vem o excesso, né? Vem o excesso de estímulos, de opiniões, de possibilidades, pensamentos. E com isso nós vamos nos tornando constantemente ocupados, conectados e ao mesmo tempo frequentemente distantes de nós mesmos, né? Talvez por isso os Yoga Sutras seja um texto tão atual, porque eles não foram escritos para ensinar alguém a fazer posturas, né? Mas sim para responder uma pergunta muito mais profunda: por que a mente humana sofre? E mais importante, existe uma forma de viver com mais clareza, estabilidade e liberdade. Então, os Yoga Sutras são essa investigação sobre a natureza da experiência humana. Eles falam sobre atenção, desejo, memória, hábitos, identidade, sofrimento e liberdade. E fazem isso de uma forma muito sofisticada, vamos assim dizer, né? Quando a gente lê esse texto pela primeira vez, é muito comum nós imaginarmos que estamos perante um livro de crenças, né? Porém, os sutras eles são um manual de observação da mente, né? Um mapa, uma proposta de investigação. Então, ao longo dos próximos meses, a gente vai estudar esse texto, sutra por sutra, sem pressa, sem simplificações excessivas, né? Sem transformar esse ensinamento profundo em frases motivacionais, né? O nosso objetivo aqui não é apenas compreender o que o Patanjali escreveu, né? Mas sim compreender o que esse texto revela sobre nós mesmos. Porque os Yoga Sutras, eles não se tornam interessantes quando a gente entende o que eles significam, né? Eles se tornam interessantes quando a gente começa a se reconhecer neles, certo? Então, antes de tudo, quero rapidamente explicar como essa jornada nossa aqui vai funcionar, né? Esse curso ele foi estruturado para que a gente percorra os 4 capítulos dos Yoga Sutras de forma sequencial, estudando o texto desde o primeiro até o último sutra. São 30 encontros ao longo dos próximos meses, porque a proposta é amadurecer esse entendimento, né? Cada aula aborda um conjunto específico de sutras, então a gente vai analisar a estrutura do texto, os conceitos É que eu tava fundamentais. listando aí. Gui. Ah, voltando, os conceitos fundamentais, as diferentes interpretações tradicionais e, principalmente, as implicações práticas desses ensinamentos, né? Também nós teremos encontros para a recitação desses sutras. A recitação, ela não é apenas uma forma de preservação da tradição, ela também é uma forma de aproximação da tradição, né? Quando a gente repete um sutra inúmeras vezes, ele deixa de ser apenas uma ideia intelectual e começa a se tornar uma presença viva na nossa reflexão. Então, sugiro que vocês mantenham um caderno de estudos, né? Anotem suas dúvidas, suas percepções, suas reflexões, suas discordâncias, né? Os sutras, eles são um texto que amadurece através do diálogo. Nós também vamos ter o nosso grupo lá no WhatsApp, funcionando como essa extensão da nossa aula, né? Um espaço para que a gente possa ter perguntas, para ter reflexões, para ter trocas mesmo entre nós, né? Então, eu vou iniciar aqui apresentando esse cronograma de forma breve. Depois, a gente faz o mantra de abertura, né, em saudação ao Patanjali, e a apresentação dos sutras que nós vamos estudar hoje. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Aí. Então, aqui tem brevemente.
o cronograma, então, do primeiro capítulo, que é o Samadhipada, que vai ocorrer aí nos meses de junho e julho, e no final a gente faz a recitação do capítulo. Eu coloquei todas as aulas para acontecerem nas segundas-feiras, e a recitação vai acontecer em uma quarta-feira extra, para que a gente possa aprender também a como recitar em sânscrito, todos os capítulos, né? Depois, o segundo capítulo é o Sadhanapada, que vai percorrer o mês de julho, agosto e comecinho de setembro. O terceiro capítulo, que é o Vibhuti-pada, setembro e outubro, também com as aulas de recitação. E o quarto e último capítulo, que é o Kaivalya-pada, ali outubro e novembro, com a recitação e no final também uma aula extra de revisão, para que a gente possa, né, amarrar tudo isso, certo? Depois eu posso enviar o cronograma para todo mundo. Então vamos fazer o mantra de abertura. Coloquei a letra para vocês acompanharem. Então, quem desejar, pode unir as mãos no centro do peito e vamos juntos. Om. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Bravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi. Om. Hoje eu vou apresentar a vocês os quatro primeiros sutras. Então aqui nós temos a linha em sânscrito e a tradução. Então, o primeiro sutra, Hatha Yoga Anushasanam, agora começa a instrução sobre o yoga. O segundo sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga é a cessação dos movimentos, né, das flutuações da mente. Terceiro sutra, Tadadrashtu Swarupa Avasthanam, então o observador repousa em sua verdadeira natureza. E o quarto sutra, Vritti Sarupya Mitaratra, caso contrário, a identificação com os movimentos da mente. Então, hoje a gente vai se debruçar sobre esses quatro sutras, certo? Vou interromper aqui o texto. Então vamos lá. Antes de tudo, eu só queria dar mais uma introdução para a gente contextualizar, que eu acho importante, né? Quando a gente começa a estudar os Yoga Sutras, acho que é importante a gente responder uma pergunta, né? Quem é Patanjali? Quem foi Patanjali, né? E a resposta mais honesta é que a gente não tem uma certeza absoluta, sendo uma figura histórica, né? Diferentemente de outros autores modernos, as figuras da antiguidade indiana frequentemente aparecem envoltas de tradição, de simbolismo e de história oral, né? O que a gente sabe é que é que Patanjali foi o responsável por compilar, pela compilação desse texto que nós conhecemos como Yoga Sutras. E isso já é algo muito notável, né? Porque o Patanjali, ele não se apresenta como um inventor, né? Ele não se afirma como estar criando um sistema. Ele está organizando um conhecimento que já existia. Muito antes dele, já existiam os Vedas, as Upanishads e diversas outras correntes contemplativas da Índia, né? Essas correntes já investigavam questões fundamentais sobre consciência, sofrimento, percepção e libertação. E o que o Patanjali faz é reunir esse vasto patrimônio intelectual e apresentá-lo de uma forma extremamente precisa, né? Talvez seja por isso que os Yoga Sutras eles permanecem tão relevantes após tantos séculos, né? Porque eles não dependem de uma cultura específica, eles não dependem de uma época específica. Eles falam sobre algo que continua presente em qualquer ser humano, né? A experiência de viver dentro da própria mente. E a tradição também associa o Patanjali a outras correntes, né, como a gramática sânscrita e também ao Ayurveda, sempre o tratando como um grande sábio, né, como alguém que é capaz de integrar diferentes conhecimentos, diferentes campos de conhecimento, né? E a representação iconográfica dele é metade humana e metade serpente. Isso não deve ser entendido apenas de forma literal, né? Que a serpente, dentro das tradições indianas, ela simboliza sabedoria, transformação, conhecimento profundo, né? E mais importante do que saber exatamente quem foi o Patanjali é compreender aquilo que ele nos deixou. Porque a grandeza de um ensinamento, ela não está na biografia do seu autor, né? Mas na capacidade de continuar nos iluminando com esse conhecimento, mesmo após muito tempo da sua escrita.
Né? E outra questão importante: o que são os Yoga Sutras, né? Então, os livros que eu vou utilizar aqui, até vou mostrar para vocês. Eu vou utilizar dois deles, que é esse aqui, da Glória Arieira, e esse aqui, que é do Satchidananda. Esses dois livros. Até para quem for participar do curso, eu envio o PDF desse livro aqui. Então, são esses dois que eu normalmente utilizo, que eu acredito ser as melhores traduções dos sutras, né? E é isso. Também, quem quiser link para o livro físico, eu posso indicar lugares para comprar. Então, os Yoga Sutras, ele não é um livro no sentido moderno da palavra, né? Ele não foi escrito para ser lido de forma rápida, para ser consumido e deixado de lado. Ele é um texto de contemplação. Ele é um texto que foi concebido para acompanhar uma vida inteira de investigação. A palavra sutra, ela é normalmente traduzida como fio, né? Um fio condutor. Assim como esse fio que atravessa e conecta diferentes partes de um tecido, por exemplo, um sutra, ele conecta uma ideia em toda uma estrutura. Ele conecta ideias essenciais numa estrutura, coerente. Então, cada sutra funciona como um ponto de condensação de conhecimento, né? É poucas palavras, mas muito significado. E essa concisão, ela não é à toa, ela não é por acaso. Ela faz parte dessa tradição intelectual que é extremamente sofisticada. Que durante séculos os ensinamentos eles eram transmitidos oralmente, né, para que pudessem ser memorizados e preservados com muita precisão. Então eles precisavam ser breves, exatos e livres de excessos. Por isso que os Yoga Sutras eles foram escritos numa linguagem quase matemática, né? Nada ali está sobrando, né? Cada palavra ocupa o seu lugar por uma razão específica e justamente por ser tão conciso, os sutras eles não se explicam sozinhos, né? Eles foram concebidos para serem estudados, né? Com orientação, com reflexão e com diálogo. Ao longo da história, diversos comentaristas dedicaram, né, suas vidas para desvendar as camadas desse texto, né? O mais importante deles foi o Vyasa, cujo o comentário ele se tornou a nossa principal referência e também a principal referência para todas as tradições posteriores de yoga, né? Em muitos aspectos, a forma como a gente compreende o Yoga Sutras hoje em dia passa, inevitavelmente, pela leitura que o Vyasa fez há mais de 1000 anos desse texto. Que mais? Então, os sutras eles são compostos de 196 aforismos, né? 196 sutras organizados em 4 capítulos. E esses capítulos eles não são apenas divisões temáticas. Eles representam um percurso, né? Uma jornada que começa com a compreensão da mente humana e termina com a possibilidade de libertação. Então, o primeiro capítulo, que é o Samadhipada, ele apresenta a natureza do yoga, investiga os estados de absorção e a clareza da consciência. O segundo capítulo, que é o Sadhanapada, ele vai descrever o caminho da prática, né? Aqui que a gente encontra os famosos 8 membros do yoga e né, os membros pelos quais os praticantes vão se autotransformar, né? O terceiro capítulo, que é o Vibhuti-pada, ele vai explorar as capacidades e as percepções extraordinárias, né, que podem surgir quando a mente alcança elevados graus de concentração. E o último capítulo, o quarto capítulo, que é o Kaivalya-pada, ele vai conduzir a discussão no seu ponto mais profundo, a liberdade absoluta da consciência, livre de condicionamentos, e identificações. Então, quando a gente observa a obra como um todo, a gente percebe que o Patanjali, ele não está descrevendo técnicas, né? Não há técnicas de meditação, não há técnicas de posturas, ou princípios filosóficos mirabolantes, né? Ele está propondo uma investigação completa da experiência humana. Como nos percebemos, como pensamos, como sofremos, como nos condicionamos. E, finalmente, como podemos nos tornar livres disso. Então, ao longo dos estudos, a gente vai percorrer esse caminho passo a passo, não apenas compreendendo o que o texto diz, mas descobrindo por que ele continua tão relevante quase 2000 anos após ele ter sido compilado. Porque as circunstâncias do mundo mudaram, né? Mas a mente humana continua enfrentando os mesmos desafios fundamentais, certo?
Então, dada a introdução, vamos aos sutras propriamente dito. Então, vamos começar lá no primeiro sutra, né? Hatha Yoga Anushasanam, onde ele fala, agora começa a instrução do yoga. Então, chegamos aqui ao primeiro sutra e talvez pareça surpreendente, porque o Patanjali ele não define o que é yoga de cara. Ele não começa explicando técnicas, como eu falei, né? Ele não fala sobre respiração, sobre meditação, sobre postura. Antes de qualquer definição, ele vai falar sobre disponibilidade, sobre essa condição interna e necessária para que o ensinamento possa ser recebido. Por isso esse primeiro sutra, ele é menos uma afirmação e mais um convite. É um convite para entrar em um determinado estado de escuta. Então a primeira palavra é atha. Atha significa agora. Mas agora, esse agora, ele está longe de ser uma indicação temporal. Dentro do sânscrito, a palavra atha é uma palavra solene, uma palavra auspiciosa. Ela aparece na abertura dos mais importantes tratados filosóficos da Índia. É uma forma de anunciar que algo significativo está prestes a iniciar, a começar, né? É como se o texto dissesse: se você chegou aqui, esteja presente, né? Queira aprender. Esse é um momento que merece a sua atenção, né? Então, alguns comentaristas também entendem esse agora como uma indicação de maturidade. Não uma maturidade de idade, né? Mas uma maturidade de experiência. Porque existe um momento na vida em que as respostas automáticas, elas deixam de ser suficientes, né? O momento que aquilo que antes parecia concreto e sólido começa a ser questionado. Às vezes isso pode acontecer em momentos muito chaves da nossa vida, né? Uma perda, uma doença, algum fim, né? Uma crise, mas também pode acontecer de uma forma mais silenciosa, né? Mesmo que tudo esteja funcionando, pode surgir uma sensação de falta. E é justamente que esse atha acontece, quando nasce uma pergunta sincera. Quando nós, como seres humanos, deixamos de buscar apenas experiências e mais experiências e começamos a buscar compreensão. Então, a segunda palavra é Anushasanam, que é ensinamento, instrução, disciplina, né? Mas também há uma profundidade aqui nessa palavra, né? O Patanjali, ele não está apresentando um exercício intelectual. Ele está transmitindo um método, né? Um caminho que foi preservado, praticado e refinado ao longo de gerações. E o prefixo anu, ele sugere continuidade, algo que vem sendo transmitido, né? Algo que está sendo recebido de uma tradição viva. E Shasanam é orientação, né? Direção, instrução. Então, portanto, esse sutra ele pode ser entendido como agora começa a transmissão de um ensinamento que já foi testado, preservado ao longo do tempo. E isso é importante pontuar porque muda completamente a forma como a gente se aproxima desse texto, né? Porque os sutras, ele não é um livro para ser só compreendido. Ele é para ser praticado, experienciado. Não basta só concordar com as suas ideias, é necessário verificar esses ensinamentos através da própria experiência. Por isso que o yoga, ele começa com escuta, né? E escutar talvez seja uma das coisas mais difíceis do nosso tempo. Porque nós estamos acostumados a responder antes de compreender, né? A interpretar antes de observar, a preencher cada espaço de silêncio com novas distrações. Mas o primeiro gesto do yoga não é ação, é audição, né? Não é agir, é ouvir. Ouvir com atenção, sem antecipar respostas. É ouvir sem tentar encaixar tudo aquilo que escutamos dentro das nossas opiniões já estabelecidas, né? Porque a transformação, ela não começa quando a gente adquire mais conhecimento. Ela começa quando nós nos tornamos disponíveis para esse conhecimento. Aí sim, o yoga começa, certo? Então vamos lá para o segundo sutra. Yogasthita Vritti Nirodha. O yoga, é a cessação, é a contenção, né, das modificações da mente.
talvez um dos sutras mais conhecidos, né? Se o primeiro sutra, então, ele abre essa porteira, o segundo sutra, ele faz a gente entrar na casa, né? Para dentro da casa. Então, aqui a gente encontra a definição do que é yoga, né? E é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. O yoga não é um conjunto de posturas, não é meditação, não é religião, mas é um estado de consciência. É um modo particular de funcionamento da mente. E os sutras, eles nascem a partir dessa frase. E aqui a gente já percebe essa radicalidade, né? Porque o Patanjali está sugerindo que o sofrimento humano ele não surge apenas das circunstâncias externas. Ela surge da forma como a gente se relaciona com elas. E para compreender isso, a gente precisa olhar para três termos centrais aqui desse sutra, que é Chitta, Vritti e Nirodha. Então, Chitta é normalmente traduzido como mente, né? Mas isso é limitado. Chamar só Chitta de mente, né? Quando Patanjali ele fala em Chitta, ele se refere ao campo completo da experiência psicológica, né? Tudo aquilo através do qual percebemos, interpretamos e organizamos a realidade. E esse campo é compreendido como a tradição fala, né, nas três funções, que é Manas, Buddhi e Ahamkara. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Manas é a mente que recebe os estímulos, né? A mente que compara, que organiza as percepções e que reage ao mundo. Buddhi é a inteligência discriminativa, que é responsável pelo discernimento, pela reflexão, pela capacidade de reconhecer o que é adequado e o que é inadequado. A Ahamkara é o nosso senso de identidade. É aquilo que diz pra gente constantemente: eu penso, eu quero, isso é meu. Em resumo, é isso. Mesmo que a gente possa distinguir isso conceitualmente, eles operam como uma única dinâmica, em uma única dinâmica, né? E é isso tudo que o Patanjali chama de chitta, esse instrumento através da qual a experiência acontece. E aí ele vai nos apresentar os vritis. Isso é bem importante. Que é um movimento, né? A modificação, a atividade, a flutuação. Basicamente, são os conteúdos que vão surgir continuamente dentro da nossa mente. Pensamentos, lembranças, desejos, imagens, preocupações, expectativas, fantasias, emoções. Tudo isso são vritis. Muitas vezes, nós imaginamos que a mente é aquilo que nós pensamos, mas o Patanjali vai propor uma visão diferente. Ele vai sugerir que pensamentos são eventos que acontecem dentro da mente. Eles não são necessariamente aquilo que somos. E para ilustrar isso, há um exemplo muito clássico, que é imaginar um lago, né? Quando a superfície da água está agitada, a gente não consegue enxergar o fundo. As ondas, elas não criam a distorção na água, elas são a própria distorção. Então, da mesma forma, quando a mente está constantemente ocupada por reações, lembranças, expectativas e preocupações, a nossa percepção fica turva. A gente não vê a realidade com clareza. Não vemos os outros com clareza. E tampouco vemos a nós mesmos com clareza. E a terceira palavra é Nirodha, né? Que talvez seja a palavra mais mal compreendida desse sutra. Nirodha é controle, mas não no sentido de repressão, ou de eliminação dos pensamentos, ou de travar a mente, ou produzir um vazio artificial. Patanjali ele não quer uma guerra com a atividade mental já existente. Ele está falando sobre o cessar dessa atividade, dessa agitação. Ou seja, ele está falando sobre pacificação, sobre estabilização, né? Sobre ordenar tudo isso. Porque a mente, ela continua existindo, mas ela não exerce um domínio absoluto sobre a consciência. E aqui a gente vai ter o coração do ensinamento. Então, quando nós reunimos essas três palavras, a gente percebe a profundidade da definição apresentada por Patanjali, né? Yoga é o estado em que os movimentos da mente deixam de obscurecer a percepção, né? Quando a consciência deixa de ser arrastada continuamente por pensamentos, reações e condicionamentos,
E isso não significa fugir do mundo, né? Mas é enxergar esse mundo com clareza. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para a realidade através das suas lentes, né? Das lentes da memória, do medo, do desejo e da expectativa. Raramente nós enxergamos as coisas como elas são. Aí o yoga ele serve para quê? Para retirar esse véu. E aí o Patanjali, ele não diz para que isso seja, ele não diz que as coisas precisam ser diferentes necessariamente, né? Você não precisa acrescentar nada àquilo que você já é. Não precisa construir uma nova identidade, não precisa fabricar uma nova versão de nós mesmos, né? O trabalho de yoga é mais simples e profundo. É remover aquilo que obscurece, aquilo que confunde, aquilo que distorce. Atualmente, né, a mente quase não entra em repouso, né? É estímulo o tempo todo. E nós estamos o tempo todo sendo convidados a reagir, a opinar, a comparar, a desejar, né? A consumir o tempo todo. Aí vem esse sutra e lembra: a paz ela não surge quando a gente controla o mundo. Ela surge quando nós aprendemos a não ser governados por cada movimento que acontece dentro da nossa própria mente. Certo? Vamos para o terceiro sutra. Aí ele continua, ele vai falar, Tadadrashtu Swarupe Vasthanam. Então, o observador repousa em sua verdadeira natureza. Então, se o sutra anterior definiu o que é yoga, esse sutra vai nos mostrar por que o yoga existe. Né? O Patanjali ele afirmou que o yoga é essa cessação, né, das modificações da mente. Agora ele vai responder uma pergunta inevitável. O que que acontece quando isso ocorre? E aí a resposta é simples. O observador repousa na sua verdadeira natureza. Quer dizer, não é um prêmio, não é algo para ser conquistado lá no futuro, é uma consequência natural. Quando os movimentos que obscurecem a percepção se aquietam, algo se revela por si mesmo. Mas voltando, então, quem é o observador? Né? Que é a palavra drashter. Drashter significa aquele que vê, o observador, né? Mas o Patanjali ele não está falando dos olhos, né? Nem da mente, nem do intelecto. Ele está apontando para aquilo que percebe todas essas coisas. Porque existe algo em nós que observa os pensamentos surgirem, que percebe as emoções mudarem, né? Que reconhece as sensações do corpo, que testemunha as diferentes fases da nossa vida, né? Porque, por exemplo, quando nós éramos crianças, nós tínhamos um corpo diferente, ideias diferentes, desejos diferentes, medos diferentes, né? E mesmo assim, existe uma sensação de continuidade, né? Algo que atravessou todas essas transformações. Algo que esteve presente em cada experiência que nós tivemos. E no yoga, esse princípio é chamado de Purusha, que é a consciência que testemunha tudo isso. É aquilo que observa, mas não é aquilo que é observado. É aquilo que permanece enquanto todo o resto muda. É aquilo que ilumina a experiência sem se misturar, sem se confundir com ela. E aí ele fala em Swarupa, né? A segunda palavra, que é uma palavra bem importante, né? Que ela pode ser traduzida como natureza própria, como essência, como uma forma verdadeira. Mas aqui também é importante evitar um equívoco, né? Quando a gente ouve a expressão verdadeira natureza, a gente pode imaginar uma personalidade ideal, uma versão mais evoluída de nós mesmos, ou uma, sei lá, uma identidade espiritual mais refinada. Mas não é isso que Patanjali quer dizer. Swarupa não é uma nova identidade. É aquilo que existe antes de todas as identidades, antes dos papéis, né, que nós temos. Antes das histórias que nós contamos sobre nós mesmos, antes das definições que acumulamos ao longo da vida, antes do eu sou isso, eu sou aquilo, né? É a própria consciência que é livre e ela é presente o tempo todo. E por último, avasthanam, que significa se estabelecer, né? Permanecer, repousar. Porque não é um estado emocional, né? Não é algo que vem e vai, não é algo passageiro. Ele vai descrever uma estabilidade.
A consciência ela deixa de ser constantemente arrastada pelos movimentos da mente e ela passa a repousar em si mesma. Então, esse sutra, ele também traz uma reflexão sobre o nosso tempo, se a gente for pensar, né? Que é algo bastante desafiador para a nossa cultura, né? Nós vivemos em tempos de construção de identidade constante. Nós somos definidos por profissão, por opiniões, por aparência, por conquistas, por preferências, né? Ou também por aquilo que nós produzimos, né? E pouco a pouco a gente começa a acreditar que nós somos essas coisas. Mas, se a gente for pensar, nós já tivemos trabalhos diferentes, sonhos diferentes, relações diferentes, medos, diversas versões, né, de nós mesmos, muitos papéis que nós vivemos dentro da mesma vida, né? E ainda assim, existe algo que permanece presente durante todo esse processo, algo que observou cada uma dessas mudanças e esteve ali, né? E aqui é o convite para deslocar a nossa atenção para esse lugar. Não para aquilo que muda, mas para aquilo que percebe essa mudança constante, né? Não para os conteúdos da experiência, mas para a própria consciência que os ilumina. Então, para o Patanjali, essa consciência ela não precisa ser criada, ela não precisa ser aperfeiçoada ou conquistada. Ela já está presente, ela sempre esteve. Então, o problema não é a ausência. O problema é que raramente nós permanecemos em silêncio tempo suficiente para perceber. Por isso, quando a mente aquieta, não há algo novo que é produzido, não há algo novo que acontece. Quando isso acontece, quando a mente, né, ela aquieta, o que a gente consegue observar é que aquilo que estava encobrindo desaparece e a gente começa a ver o que sempre esteve ali. Então, o observador repousa na sua verdadeira natureza, certo? Então vamos ao Sutra 4, que é o Vritti Swarupyam Iteratra, que é, em outros momentos, o observador se identifica com as modificações da mente. Então, no terceiro sutra, nesse sutra que eu falei agora, o Patanjali descreveu essa liberdade, né? E agora, esse sutra, ele vai descrever a condição habitual da maioria de nós, né? O Patanjali, ele acabou de afirmar que quando os movimentos da mente se aquietam, o observador repousa na verdadeira natureza. Agora ele vai nos mostrar o que que acontece quando isso não acontece, né? Quando a mente ela está agitada, quando os vritis, né, estão ativos, quando não há clareza. E aí, nesses momentos, o observador, falando em terceira pessoa, né, mas é o observador nosso, né, nos identificamos com aquilo que surge na mente. Então, a palavra central desse sutra é Swarupyam, que significa o que toma forma, que assume a mesma forma. Então, se torna semelhante, né? Se confunde com aquilo. Então, o observador, ele não apenas percebe um pensamento, ele acredita ser esse pensamento. Ele não apenas percebe a emoção, mas acredita ser aquela emoção, né? Não apenas presencia a história mental ali que é criada, mas passa a viver dentro dela. E essa é uma condição extremamente sutil e, ao mesmo tempo, transformadora. Por quê? Que existe uma grande diferença entre dizer há tristeza e dizer sou uma pessoa triste. Existe diferença em dizer estou experimentando ansiedade e dizer sou ansioso, né? No primeiro caso, existe observação. E no segundo caso, existe identificação. Então, o fenômeno interno é o mesmo, mas a relação mudou completamente. Então, temos esse mecanismo de confusão, né? E o que o Patanjali aponta é para algo que acontece continuamente nas nossas vidas, né? Pensamentos, emoções, memórias, desejos surgem o tempo todo. E sem perceber, a gente começa a se definir a partir deles, né? Uma crítica recebida pela manhã pode determinar o humor de um dia inteiro. Uma lembrança pode nos transportar para um sofrimento antigo.
né? Uma preocupação com o futuro pode ocupar horas da nossa atenção. Ou até uma opinião sobre nós mesmos pode se tornar uma prisão invisível, né? A mente produz essa narrativa e imediatamente a gente passa a habitar essa narrativa, habitar essa história. E é isso que o yoga chama de avidya, né? De ignorância fundamental. Ignorância no sentido não de falta de informação, mas do esquecimento da nossa verdadeira natureza, né? Que é esse equívoco de acreditar que nós somos aquilo que pensamos, né? Então, uma metáfora simples. O céu. Acho esse exemplo bom. No céu há nuvens que surgem, que mudam de forma, que se movem, que desaparecem, né? Que formam chuva e logo essa chuva vai embora. Nenhuma dessas mudanças altera o céu. O céu é o mesmo, né? A mente é como as nuvens. Então, o problema não é a existência das nuvens. O problema é esquecer que há um céu, né? Então, o sofrimento, ele nasce quando nós nos confundimos com cada formação passageira que atravessa a nossa experiência. Quando nós acreditamos que somos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas opiniões, os nossos sucessos ou fracassos. E a proposta do yoga não é eliminar a mente, né? Não é eliminar emoções, não é a busca por algum vazio. O objetivo é recuperar a liberdade diante daquilo que acontece dentro de nós. Porque os pensamentos eles vão continuar surgindo, as emoções também, né? A vida vai continuar apresentando os seus desafios, mas nós não vamos estar completamente aprisionados a eles, né? O observador vai poder reconhecer o que acontece sem se perder. Então, essa é a ideia do yoga, né? Viver plenamente a experiência humana sem ficar preso nela. Então, vou sintetizar aqui. Então, ao longo desses quatro primeiros sutras, o Patanjali ele constrói o alicerce para toda a filosofia, né? Para todo o ensinamento. Primeiro, ele nos convida para a escuta. Depois ele define o yoga. Em seguida, ele revela o que que acontece quando a pacificação da mente ocorre. E, por fim, ele vai descrever a nossa condição habitual, né? Então, em apenas quatro sutras, ele apresenta o problema e também a direção da solução, né? Mas uma pergunta permanece. Se os vritis, né, se as modificações são aquilo que obscurece a clareza da consciência, né? O que exatamente são esses vritis? São esses movimentos? Como eles surgem, né? Que tipos existem? E como a gente pode começar a se relacionar com eles de forma mais lúcida? É justamente aqui que Patanjali vai nos conduzir no próximo encontro, né? Nos próximos sutras, a gente vai começar a mapear a mente humana com essa precisão incrível que Patanjali tem, né? Nomeando seus movimentos, explicando os seus mecanismos e oferecendo esses primeiros instrumentos para transformação, né? Então, antes de encerrar, vai ficar muita coisa para uma primeira aula, eu gostaria de deixar uma última reflexão. Nós vivemos em uma época em que nós temos acesso a uma quantidade enorme de informação, né? A gente pode aprender conceitos, decorar definições, acumular muito conhecimento, muito rápido, né? Mas compreender a nós mesmos continua sendo um dos maiores desafios da experiência humana. E é justamente por isso que os Yoga Sutras permanece vivo após tantos séculos, né? Porque ele não oferece respostas prontas, ele oferece perguntas melhores, né? Perguntas que nos convidam a olhar para a mente com mais honestidade, para os nossos hábitos com mais clareza e para a nossa experiência com mais profundidade. Então, hoje nós demos apenas os primeiros passos, né? Quatro sutras, poucas linhas, e ainda assim a gente encontra muitas questões muito importantes, né? Então é isso, né? Para aqueles que desejarem seguir conosco, vou enviar todas as informações sobre o curso após a aula. Também quero tranquilizá-los, para quem tem uma rotina corrida, todos os encontros vão ficar gravados e disponíveis, de modo que ninguém precise perder o conteúdo, né, caso não consiga acompanhar as aulas ao vivo. O importante é o contato com o estudo, é permitir que esse estudo se desenvolva, cada um à sua maneira.
certo? Espero que tenham conseguido acompanhar a minha linha de pensamento. E também, se ficarem com dúvidas, ou tiverem dúvidas a respeito do que foi falado aqui, me escrevam. É, nas aulas propriamente ditas que a gente vai fazer depois, vai ter espaço para perguntas, para reflexões. Hoje vai ser mais uma aula de introdução, para vocês entenderem do que se trata, certo? Então é isso, vou deixar vocês pensando, refletindo sobre isso. Depois envio a todos a gravação dessa aula para vocês assistirem de novo, né? Quando a gente estuda sutras, a gente precisa de um tempo para digeri-los, né? Então é isso. Agradeço a presença de todos, desejo uma excelente semana e uma ótima noite. Namastê. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Obrigada, valeu. Muito boa. Bom.